E aí, pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui nosso curso de SQL aqui hoje. Nós voltamos aqui para o LeetCode, tá? Eu tava pensando em colocar uma videoaula de cada assunto diferente ali por dia, mas como eu tô precisando dar uma treinada aqui no SQL para fazer um projeto aqui, eu vou dar uma focada aqui entre hoje e amanhã, então vou ser dois vídeos seguidos de SQL. E a gente vai continuar aqui no LeetCode, tá? A gente começou essa série, esse é o segundo vídeo aqui, tá? Então a gente tem essa lista de 50 exercícios aqui, que tem exercícios que parece que estão bem legais, tá? A gente começou aqui pela parte Select, no último vídeo a gente fez sobre os três primeiros, e agora a gente vai fechar aqui o Select, fazendo esse Article Views 1 e esse Invalid Tweets, tá? Bom, vou abrir ele aqui, vamos ver o que ele pede pra gente, tá? Third case, ok, vamos lá. Aqui a gente tem essa tabela aqui, tá? Tabela Views, aqui que a gente tem o Article ID, Author ID, Viewer ID, Envio Date. Ele fala que não tem chave primária, tá? For this table, the table may... A tabela pode ter valores duplicados. Each row of this table indicates that some viewers... Tá. Então aqui provavelmente a gente tem o Viewer ID e a gente tem a parte que via. Então a gente tem... Deixa eu só dar uma olhada aqui. Tá. O que ele tá pedindo aqui pra gente, tá? Pra gente escrever uma query para achar todos os autores que viram pelo menos um dos artigos deles, tá? E aqui para a gente retornar o ID, retornar o resultado aqui, né? Retornar o resultado fica meio ambíguo, tá? Mas retornar aqui ordenado pelo ID, tá? Essa daqui é um exemplo da tabela aqui, tá? Então a gente tem aqui o artigo 1, o autor é de 3, quem viu foi o cara do 5, aqui 1, o autor é 3, quem viu foi o viu é de 6, que é aqui. Então a gente tem aqui o output 4, 7, que é o resultado esperado aqui, tá? Por esse exemplo. Aqui 4 e 7, porque o 7 aqui o ator ID viu o dele, e o 4 porque ele viu aqui o dele, tá? Então, beleza. Então, vamos lá. Então, ele quer que a gente retorne aqui, que ele fala... Aqui a gente só quer o autor ID, né? Provavelmente, autor ID from... só que ele quer que a gente retorne como ID ali. As ID from views where author underline ID é igual a viewer underline ID. Então vamos executar isso daqui, vamos ver se a gente chega pelo menos perto ali do que ele está pedindo, tá? Tá, aqui a gente tem. Aqui ele retorna 744, tá? A gente acertou aqui, tá? Mais ou menos. Só que ele pede distinto, né? Pra gente não ter duplicados. Ele diz aqui que a gente pode ter valores duplicados. The table may have duplicate rows, tá? E aqui ele também pede pra gente ordenar order by ID. Desculpa, porque não é ID. Acho que vamos colocar aqui. Vamos executar aqui e ver o que ele retorna pra gente. Bom, accepted, beleza. Então aqui a nossa tabela que a gente tem ali, tá? Então a gente tem aqui o nome dos artigos e o resultado aqui a gente retornou 4 e 7, que é o resultado 4 e 7 que ele pede ali pra gente, tá? Porque aqui o 7, ele viu o autor ID. Esse artigo 2 foi feito pelo autor número ID número 7 e ele leu o próprio artigo dele e a mesma aqui pro 4 e 4, tá? Quando a gente vê nos outros, a gente sabe que aqui o autor é 7, quem leu foi o 6 e 1 e aqui o 3, quem leu foi o 5 e 6. Então eles não leram o próprio artigo ali, tá? Então a gente não tem esse registro. Então, o que a gente fez aqui no código? Tá? Primeiro a gente deu um select aqui, a gente deu esse distinct para, como ele fala que pode ter valores duplicados, a gente deu distinct para pegar apenas valores únicos, né? A gente colocou esse autor ID como ID para chamar aqui o resultado final como ID, porque pelo que eu percebi que ele pede para que seja ID, da tabela views, que é nessa tabela aqui, onde como que a gente faz para ver se esses dois valores aqui são iguais? O autor ID é igual a viewer ID. Então ele está comparando se para cada linha, se o 3 é igual a 5, se o 3 é igual a 6, se o 7 é igual a 7. Aqui 7 é igual a 7, então ele retorna. O 7 não é igual a 6, então ele não retorna. O 7 não é igual a 1, então ele não retorna. E aqui o 4 ele retorna porque o 4 é igual a 4. Então ele retorna esse valor aqui pra gente, tá? Então a gente consegue trazer esse resultado pra gente. Ele traz aquele ID pra gente, tá? E aqui fazendo aquele order by pelo final aqui, para que a gente consiga ordenar ali por ordem ascendente que ele pede aqui por ID, tá? Então, beleza, mais um exercício feito, aqui um exercício bem legal, a gente viu essa parte aqui do where, da fazer a comparação de duas colunas aqui também, tá? A gente utilizou o distinct, order by e aqui o alias, tá? Então, é um exercício bem básico aqui, mas pra gente relembrar algumas funções aqui de SQL. Beleza, vamos aqui pro último, tá? Que é assim, valid tweets, vamos ver o que ele pede aqui pra gente, tá? Bom, aqui a gente tem essa tabela tweets, tá? Que a gente tem aqui o tweet ID e o content, tá? Vamos dar um select aqui from tweet só para ver o que ele retorna pra gente, tá? Quando a gente quiser executar isso daqui, vamos ver o que ele vai retornar pra gente. Aqui ele retorna pra gente, então aqui a gente tem o tweet
ID, né, que é o tweet número 1, e esse daqui é o content do que foi o tweet da pessoa, né? Aqui é o tweet número 2 e aqui é o content, tá? O que ele fala aqui? Que o tweet ID is the primary key, então aqui é o tweet ID, a chave primária, tá? For essa tabela, e que essa tabela tem todos os tweets de uma social media app, tá? O que ele está pedindo pra gente? Pra gente escrever uma query para achar todos os IDs que são de tweets inválidos. E que um tweet é inválido quando ele tem um número de caracteres maior do que 15, tá? Então, caso esse valor aqui ele seja maior do que 15, então ele é um tweet inválido. E o que ele tá, ele fala aqui para retornar em qualquer ordem, tá? Então a gente não precisa utilizar um order by. E é isso que a gente precisa fazer. Então a gente precisa fazer a comparação ali para a gente ver quantas letras tem esse tweet e se ele for maior do que 15, significa que aquele é um tweet inválido, tá? Aqui é a mesma tabela que a gente tem aqui, o resultado esperado é 2 aqui, tá? E aqui é a explanação. O tweet 1 tem 14 letras e o tweet 2 tem 32, tá? Então vamos lá. O que eu quero fazer? Eu quero retornar o ID, né? A gente sabe que aqui tweet ID é tweet, né? ID from tweets, aqui ele vai retornar todos os IDs. Só que eu quero fazer a comparação ali, tá? Where aqui deixa eu colocar um len estranho, porque o len não tá ficando cinza. Provavelmente tem que usar length aqui, tá? Length de content é maior do que 15. Vamos rodar aqui, vamos ver o que ele retorna pra gente. Pronto, ali deu certo, tá? Então ele retornou aqui pra gente só 2. Então a gente pegou. É um exercício bem simples aqui, tá? O que a gente fez? A gente deu um select aqui pra gente trazer o tweet ID, que é o que ele pede pra gente retornar, da tabela aqui tweets. E aqui a gente faz a condicional que ele tá pedindo, tá? Where length, a gente utiliza aqui a função len, ou length, tá? Colocando aqui a tabela content, ele tá vendo pra cada linha quantas linhas tem e para retornar apenas aqueles que traz as linhas maiores do que 15, que são tweets que são inválidos, que é o que ele pede aqui pra gente, tá? Vou dar um submit aqui, porque a gente terminou esse exercício. E é isso. Caso tenha ficado alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. O meu LinkedIn também está aqui na descrição, caso você queira mandar uma mensagem. Se inscreve no canal, dê um joinha que eu vou gostar de esse tipo de conteúdo. Muito obrigado por acompanhar até agora e um abraço. Até a próxima.